Outro lado da história. Sempre vendo e revendo, sem medo, aos mitos, verdades e curiosidades sobre o passado. Programa 12. Tabons e agudás, os brasileiros que fizeram a África. Que o Brasil tem uma dívida cultural com a África, ninguém duvida. Foi também por causa dos negros africanos que se tornamos esse povo tão adorado pelo mundo afora. O brasileiro do samba, do carnaval, da sensualidade. O brasileiro simpático, festeiro. O brasileiro da caipirinha, da feijoada. Só que pouca gente sabe também do contrário. Parte da África também tem igualmente uma grande dívida cultural para com o Brasil. Sim, isso mesmo. Mas como? Bem, não é de hoje que os brasileiros saem de seu país em busca de melhores oportunidades. Não, isso já é histórico. Daí que ao longo dos séculos XVIII e XIX, milhares de ex-escravos brasileiros migraram para a África. E é claro, trazendo junto os hábitos da sua terra natal, o Brasil. Costumes meio africanos e meio portugueses que logo os diferenciaram bastante das demais comunidades com que passaram a conviver. Aí eles tendo se tornado novos grupos étnicos nestas novas terras, sendo eles os Tabons em Gana e os Agudás em Benin, Nigéria e Togo, entre os mais conhecidos. Contudo, nem de longe sendo as únicas comunidades descendentes de brasileiros que por lá praticam uma série de costumes que os diferenciam dos demais africanos, que os identificam assim como portadores de tradições brasileiras, tais como cantar samba, comer feijoada, isso mesmo, com acento agudo no final, entre outros hábitos que fazem os demais grupos se referirem a eles então como os brasileiros, e não como africanos, por mais que estes já não falem mais o nosso português. Mas, enfim, temos agora outras polêmicas a observar, como a primeira de que essas migrações, que também aconteceram em Cuba, Estados Unidos e em outros locais, elas não foram motivadas querendo ajudar estes negros, pelo contrário. É algo até vergonhoso, mas fazer o que se esta foi a verdade? As elites brancas temiam o gradual aumento da população negra já livre em vários países da América, e como solução decidiram levar o que pudessem de volta para a África, sendo que o retorno por vezes não era opcional, tinha de ir e pronto. Foi isso que aconteceu pelo menos uma vez, no mínimo, lá em 1835, após a chamada Revolta dos Malês da Bahia. Uma rebelião de escravos que tanto assustou as autoridades da época que estas decidiram deportar todos os envolvidos para Gana. Lá, esses deportados dariam origem aos chamados Tabons, nome que veio porque esses brasileiros que foram para lá, uma vez não entendendo as línguas locais, respondiam a tudo com o cumprimento "tá bom", e assim foi ficando o nome. Por sua vez, o nome Agudá veio por causa dos negros brasileiros que estabeleceram relações com os portugueses em Benin, em especial com a sua guarnição, a fortaleza de São João Batista de Ajudá, ou Agudá. No caso, um aportuguesamento do nome Oiudá. Entendido isso, vamos a uma outra questão também complicada, a de que muitos negros migraram para a África em busca de melhores oportunidades. Até tudo bem, se não fosse que na época o maior atrativo para negócios era o tráfico de escravos para o Brasil, tanto para brancos como para qualquer pessoa que visse ali uma chance de prosperar. Contudo, também temos que ver o seguinte: muitos dos Tabons e dos Agudás prosperaram por puro e simples mérito. Foi sim, ocupando profissões que estavam em falta onde eles se instalaram. Como foi o caso da alfaiataria, que é a costura, a fabricação de roupas, um setor que até hoje os Tabons em Gana dominam. Além disso, famílias hoje vistas nesses países como elites, como é o caso dos Vieiras, os Souzas, os Manuel, os Gomes, os Peregrinos, os Costa, os Ribeiro e assim vai, ganharam importância também porque elas primeiro deram valor ao estudo. Sim, investindo na entrada em escolas para seus filhos, que deste modo, já no início do século XIX, vários desses então se tornaram advogados, médicos, engenheiros, professores e administradores. Por mais que outros fizeram a sua fortuna também justamente porque os motivou primeiramente a irem para a África, o tráfico humano, como foi o caso de Francisco Félix de Souza, conhecido como Chacha, um comerciante de escravos de Salvador, na Bahia, que se transferiu para o Benin. Lá,
além do comércio de escravos para o Brasil, graças às suas ligações com o rei da região do Abomé, um reino na época, ele também ganhou um posto no governo de vice-rei do Yudá, a localidade que já mencionei, formando assim uma dinastia que até hoje os Souzas mantêm. Mas, apesar de casos como deste Xaxa, em geral os negros brasileiros e seus descendentes tiveram grandes impactos altamente positivos, tanto na cultura como na história de alguns dos países onde eles se instalaram. Por exemplo, o primeiro governante do país Togo, após sua independência em 1958, Silvanus Olímpio, era descendente de brasileiros. Georgina Teodora Ude, a mais importante juíza do Supremo Ministério de Gana, hoje também é de origem brasileira, tá bom? E, finalizando, dentre esses descendentes brasileiros, sua influência também se encontra na arquitetura local, como por exemplo os seus sobrados de alvenaria, nas suas festividades, como o Fogueiro da Burrinha, que é um tipo de boi meu boi, a festa do Senhor do Bonfim, a celebração do Fanti, que é um tipo de carnaval celebrado na cidade de Lagos, na Nigéria, por esses descendentes de brasileiros, e assim vai indo. Podendo nessas ocasiões saborear algumas iguarias que para os demais africanos não passam de pratos de origem brasileira, tais como a feijoada, cocada, pirão, moqueca e arroz doce. Logo, uma história que vale a pena ser contado, como agora o fizemos. A incrível saga desses africanos que na África são vistos meramente como os brasileiros.